Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Além do Jogo e hoje trouxemos as nossas convidadas, né? Temos a Marina Marchiori e também a André Schikowski, né? Que são da ginástica rítmica. Isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as vivências, sobre a parte de treinamento. Então, Marina, eu queria começar contigo. Explica pra gente sobre a ginástica rítmica. A ginástica rítmica é um esporte atualmente só de meninas. E dentro da ginástica existem duas categorias, que é a categoria do individual e a categoria de conjuntos. Aí dentro dessas tem o pré-infantil, o infantil, o juvenil e o adulto, que é a categoria principal da ginástica, né? Iniciam sempre com 8, 9 anos, assim, a competição, e vão até os seus 20 e poucos até aguentar, né? E acho que é isso. E a questão, assim, dos acessórios que vocês utilizam, como é que se denomina, como é que se organiza? Além das categorias que eu acabei de falar, também tem os aparelhos manuais, que é o que diferencia da outra ginástica, que é a ginástica artística. A ginástica rítmica são os aparelhos manuais, a fita, a bola, o arco, as massas e os mãos livres, que é só para as categorias lá iniciais, o mirim, o pré-infantil. Que legal. Isso. E André, tu compete em qual modalidade? O que você faz? Nesse ano, eu sou juvenil e no conjunto eu competi um conjunto de arco e o outro era massas. Legal. Marina, tu conduz o treinamento da André? Na verdade, assim, hoje a André, ela é da categoria juvenil e ela faz parte da seleção juvenil brasileira, né? Então, ela faz competições bem maiores e ela não tá mais aqui na cidade. Então, ela já alçou voos maiores, né? E até mês passado ela estava morando em Aracaju, que é a sede de treinamento da seleção. Ela foi pra lá faz 2 anos, né? 2 anos, tu tinha 13? 13 anos. Então ela saiu daqui de Chapecó e a gente treinava ela aqui na Labela, que é o clube que ela faz parte, que eu trabalho também. E quando ela estava aqui, eu fazia parte do auxiliar, né? A Cris Metzger, que é a sócia proprietária da Labela, fazia toda a parte coreográfica, toda a parte técnica, e eu fazia a parte de auxiliar. Então eu dava o treinamento corporal, o físico, né? E também auxiliava nas coreografias quando a Cris não podia. Mas, mais especificamente, eu fazia a parte do corporal mesmo, que é o que eu mais me identifico hoje em dia. Ah, que legal. Explica pra gente como é que funciona essa parte de treinamento de uma atleta. Na ginástica rítmica, eu acho que é um dos esportes que mais tem carga horária, assim, de treino, né? Aqui, quando as meninas estão no clube, na cidade, é um pouco mais reduzido, isso. Porque elas têm a escola, têm a função da vida delas, né? A família e tal. Então, normalmente, a ginasta vai para a escola de manhã, preferencialmente que seja de manhã, e treina à tarde. Aqui a gente treina da 1h30 às 6 horas, a equipe de competição, né? Então, independente se ela tem 9, 10, 15 anos, ela vai treinar desse horário. E é uma sobrecarga de treino, de horas de treino, né, bem intensas. E dentro dessa carga horária, né, são divididos entre a preparação específica, que é toda a parte de alongamento, toda a preparação, né, para a coreografia. Tem também a parte do balé, a parte coreográfica e a parte de repetir as séries, né, que são a parte coreográfica mesmo ali da coreografia, com o treinador, que a gente passa infinitas vezes as coreografias. Então, normalmente o treino ele acontece da preparação corporal até umas 13h30, 4 horas, assim, junto com o balé e tudo, né? E aí depois vai pra coreografia. Aqui no clube a gente faz isso, assim, mais especificamente. E aí na seleção, quando elas vão pro ápice da vida, elas fazem um treinamento de manhã e de tarde e de noite, né? Nem sei como é, porque a André, a gente nem conversou, né, sobre isso. Eu não vi poucas vezes a André, mas acho que ela pode falar um pouco melhor sobre essas particularidades da seleção. Porque ela foi pro Pan-Americano e pro Mundial, que são 2 competições grandes, né? Que é o foco principal, assim, da seleção. Então, eu acho que elas devem ter treinado muito. Com certeza. Como é que foi, André? Então explica como é que funciona essa parte de treinamento na seleção. Lá a gente treina bastante. A gente começa a treinar às 9. Normalmente a gente fazia o balé de manhã com a Maiana. Aí a gente treinava as dificuldades, pegava aparelho, treinava até meio-dia e pouquinho, normalmente. Almoçava, tomava banho, fazia masso, físio, voltava a treinar às 2. Aí tinha preparação física e já pegava aparelho de novo. Treinava até 6h30 normalmente.
Aí, normalmente, quando acabava o treino, a gente ia pra físio também, de novo. Esse pegar aparelho que ela fala é passar a série, coreografia. isso. Ah, legal. Tipo, treina das 3 às 6h30, só aquela coreografia. Como se você treinasse no basquete uma jogada. Uhum. Entendeu? E normalmente a gente passava, por exemplo, um aparelho de manhã e um de tarde. Ah, que legal. Aí no outro dia revezava, que passou de manhã, passa de tarde. Normalmente o treino da manhã é mais reduzido, né? Então passa, por exemplo, a massa de manhã e o arco à tarde. Aí no outro dia passa o arco de manhã e a massa à tarde. Pra não ter essa falta, né, de treino. Eu achei interessante a preocupação em fazer as sessões de físio regularmente, né, para essa questão de preservar o atleta, né? E como é que é geralmente organizada essa parte da fisioterapia na modalidade? Lá eles eram bem cuidadosos. A gente fazia, na hora do almoço, tinha físio e mastro sempre. Sempre que a gente tinha qualquer dor, a gente tinha que avisar, eles iam lá, cuidavam até tratar bem. Isso era muito bom. Atualmente, né, aqui na Labela, a gente tem suporte de parcerias. Então, esse suporte de parcerias com físio, tipo assim, a Andri, por exemplo, em 2023, antes dela ir para a seleção, um ano antes, ela teve uma lesão no posterior da coxa. Aí a gente tem uma clínica aqui de Chapecó que nós somos parceiros e que todo atleta que lesiona vai para lá, que a gente confia super neles. Posso falar, não? Pode, claro. Que é a Clínica Evolução do Douglas, e eles são super nossos parceiros, bem legais, sempre nos atendem da melhor forma possível. E eles também trataram a lesão da Andri, né? Mas hoje, infelizmente, a gente não consegue suportar, né? Porque a Labela é uma escola particular, então a gente oferece para o pai um pacote de treino, né? A gente oferece tantas horas, tantas competições, a ginasta vai para isso. Então a gente não consegue hoje oferecer o pacote de físio, de não sei o quê, pelo valor que isso agregaria, né, ao serviço prestado. Mas de certa forma, né, para o atleta se desenvolver, teria que ter essa físio semanalmente, diariamente, porque as cargas de treino são bem intensas, então acaba lesionando, né. A Andri, nesse ano que lesionou, foi por repetição, né. Ela tinha um movimento na coreografia dela que ela não acertava, e ela, como muito rata de treino, né, ficou lá repetindo, e sentiu a posterior. E aí, depois disso... E foi muscular, não foi ligamento? Não, foi muscular. Ou foi ligamento? Quase rompeu o tendão. Quase rompeu o tendão, porque repetia muito, né? Então, e era num movimento de espacato, assim, né? Acho que todo mundo sabe o que é um espacato. E ela fazia um espacato girando, assim, um illusion, que a gente chama na coreografia, né? E não tem como não fazer esse movimento na ginástica, né? Tipo, é abrir a perna o tempo inteiro. E infelizmente ela tinha que fazer mesmo com dor. Não treinava, né? Mas chegava na competição e tinha que fazer. Foi um ano até bem complicado pra Andri, né? Acho que ela não ganhou nenhuma competição. Foi um ano bem triste, assim, porque até recuperar não podia parar, não tinha como. Ela era uma ginasta de ponta já do Brasil, né? Então ela tinha que... E depois ela foi selecionada para ir para a seleção, para fazer os testes. Foi uma prova divina. Sim. Não, e a importância dessa questão de persistência e essa situação também que o atleta passa muito, né? Treinar com dor. As pessoas não têm esse consentimento, mas isso que geralmente faz a diferença de você realmente virar a chave, né? Pegar uma situação melhor de performance de pessoas que não conseguem atingir isso, né? Esse comprometimento de treinar a mais, esse comprometimento de querer mais, de sentir dor e mesmo assim perseverar, né? Então é muito legal. E essa parte, assim, da fisioterapia realmente é muito importante, muito importante. Sim, ter esse suporte eu acho que é, nossa, primordial pro atleta, né? Porque se você tá no esporte, a chance de lesionar é 50-50, né? Sim e não. Sim. Tipo, tu tá ali, provavelmente um dia talvez aconteça. Acho que, sei lá, de 10 atletas, um não lesionou na vida, né? Sim. Bem difícil. Então, ter esse suporte é muito importante. E Andri, como é que foi essas questões das competições que você fez pela seleção? Ano passado a gente foi primeiro pro PAN, a gente foi campeãs. Depois a gente teve Gimnasíade. Também fomos campeãs no geral, no arco e na massa a gente ficou em segundo. E depois, no final do ano, a gente teve o Sul-Americano, que foi lá em Aracaju, onde a gente treina mesmo. Isso foi muito bom. Nossos pais foram, foi bem legal. Ah, que legal. Aí a gente foi campeã também. E esse ano teve o PAN, na Guatemala... Não, desculpa, no Paraguai.
Depois teve o Mundial, que foi uma competição muito importante. A gente estava com expectativas muito altas, a gente estava treinando bem. E é uma competição muito importante. E o Brasil, na ginástica, ainda não tinha conseguido nenhuma medalha. E isso foi histórico. Foi incrível. Aí depois a gente teve os Jogos Pan no Paraguai de novo. Nossa, quanta experiência internacional, é muita coisa. Não, ela nunca tinha viajado pra fora, né? Foi a primeira vez. Então, conta como é que foi Pega essa suas situação. medalhas lá. Nossa, era meu sonho ganhar uma dessa e não uma de latão. Essa aqui é do Mundial? Aquela. Ah, tá. Essas aqui são as do Mundial. Que Essa dos Jogos Pan. André, então explica um pouquinho sobre essa medalha, como é que foi a tua competição. Essas são dos Jogos Pan-Americanos, que aconteceu no Paraguai. E normalmente na ginástica no conjunto, a gente compete um dia os 2 aparelhos, que soma o geral. E daí a gente conseguiu o 3º lugar no geral. Aí no outro dia são as finais. A gente conseguiu o ouro no arco e o bronze nas massas. Ah, que legal. A competição ela sempre acontece por aparelho e aí geral. Então você compete, por exemplo, eles tinham um conjunto de massa e um conjunto de arco. Aí o conjunto de arco eles ganharam o primeiro, que foi esse. E aí 3º no geral, que é a soma das 2 notas, e 3º na massa. Ah, entendi. Sempre acontece o conjunto por aparelho e o conjunto por geral, né? No geral. E aí a mesma coisa no individual. Individual por aparelho e individual geral. Tá. Sempre nesse... Quanto tempo que durou a competição? Durou uns 4 dias. 4 dias. E o momento assim de transporte, para vocês chegarem lá, se hospedar, se alojar, como é que foi essa situação? Ficaram em hotel? Conta um pouco pra gente. A gente ficou num hotel bem legal, ele é bem bonito. E a gente normalmente ia com ônibus e era bem tranquilo. De avião, né? Vocês foram de avião? De avião até lá, mas pra ir pro ginásio a gente ia de ônibus normalmente. Com ônibus. E a parte de alimentação, assim, era muito diferente? Como é que era? Até que eu não achei tão diferente no Paraguai, mas... E deu para se alimentar bem, se habitou bem, tranquilo? E normalmente a gente tem uma nutricionista também. Aí ela passava algumas coisinhas pra gente levar. Então explica, Marina, como é que funciona geralmente essa parte de alimentação na competição? Na base não tem muito disso, né? A gente faz como dá, né? Porque, como eu falei, não tem como englobar um pacote inteiro. Mas a gente sempre passa coisas que a ginasta tem que comer mais específica, né? Principalmente as pequenas que não comem o alface, não comem o legume, não comem a carne. A gente já explica desde pequeno quão isso é importante pro atleta, né? E na competição a gente preferencialmente exige que elas comam de forma saudável, né? Porque a alimentação é primordial, assim, pro desempenho do atleta. Não se sentir pesado, não se sentir estufado na ginástica. Meu Deus, se a ginasta está se sentindo pesada, ela já vai saltar com 10 quilos a mais, né? E dentro da competição também, como são longas, né? Tipo, às vezes uma competição, sei lá, tem 40 meninas competindo, 50 meninas. Tem competição que tem 60. Um torneio regional, nacional, são muitas meninas, então a competição é muito longa. Aí a gente coloca ali o chocolate, uma coisa mais de rápida absorção, assim, pra ela ter uma energia mais rápida na hora da coreografia. Calcula quanto tempo vai precisar ali pra comer, e aí a gente vai alimentando elas assim. Mas o importante é que também não sintam fome. Sim, que legal. E tu tem algum hábito, tipo um ritual antes da competição, alguma coisa, uma mania? Eu tinha vários. É? Nossa, eu era muito supersticiosa. Meu Deus, então divide pra Uma gente. vez eu tinha uma competição de arco de conjunto, e aí eu fiz um negócio no nariz e a gente cravou a série. Cravar a série é um termo, tipo, acertar tudo. A gente cravou a série e eu falei, meu Deus, foi o meu tapinha no nariz. Aí toda vez que eu entrar na minha coreografia, eu tinha que dar um tapinha no meu nariz e fazer a minha pose inicial. Sempre. Aí um dia eu fiz um sinal da cruz. Daí eu falei, nossa, isso daqui deu uma sorte. Daí eu fazia o sinal da cruz, dava um tapinha no nariz, fazia a pose inicial. Até que dava errado. Daí se desse errado, eu descobri que foi outra coisa. Era o shorts, era a ponteira, era a meia, era alguma coisa que tinha dado errado. Porque eu era muito supersticiosa. Eu tinha muitas manias. Muitas, muitas, muitas. Ou tipo, sei lá, da massa tinha que estar pra esse lado, o arco. Eu era bem doida da cabeça. Dando certo, o que importa. Dando certo era o que contava. E tu, Eu não, nessa questão eu sou mais tranquila. Eu penso no que eu tenho que fazer, entro e... Mais focado já. Ela já tá evoluída. Eu tinha que orar até pros santos, assim, sabe? Mas isso foi um processo também pra mim. Explica como é que foi esse processo de amadurecer essa responsabilidade na competição, porque eu acredito que tem uma pressão grande, né? E a André só tem 15 anos, 14. 14, eu falei 15. Exatamente. Quando eu era mais novinha, as primeiras competições assim, é normal, mas eu ficava muito nervosa. Tipo, muito nervosa mesmo.
antes de entrar em quadra, eu sentia. E eu não conseguia controlar isso. Aí eu fui lá pra seleção e eu fui aprendendo. E tinha psicóloga lá também, ajudou muito, foi muito importante. Ah, que Agora eu legal. consigo, antes de entrar em quadra, me controlar e ir lá e fazer melhor as séries. E acontecia de eu ficar muito nervosa, entrar e errar tudo. Sério? E o que esse trabalho em conjunto com a psicóloga, ela te orientava, assim, algumas formas para você conseguir lidar com a ansiedade, com o nervosismo? Como Ela é que é? conversava bastante com a gente, tentava tranquilizar a gente, imaginar a gente dentro da quadra, fazendo nossa série, acertando tudo, colocando a música, mentalizar, isso a gente fazia muito, é muito importante, ajuda muito. Isso é legal para quem está começando a competir agora, né, usar dessa linha de estratégia. Ah, que legal. É mais fácil que bater no nariz. Isso, fazer a oração, responsar o santo, é mais fácil. A gente viu na Andrea, assim, quando ela foi pra seleção, uma evolução gigantesca. Tipo, ela voltou, parece que ela já tem 30 anos e que ela já faz ginástica há 150. Porque ela é outra pessoa, assim, ela era bem... O termo que a gente usa é desbirocada, né? Se ela errasse uma coisa na coreografia, ela errava todo o resto. Tipo, a gente treinava muito, não pode ter 2 erros seguidos na ginástica, né? Por exemplo, assim, tu errava uma coisa e tu não podia errar outra e depois errar isso. Porque se tu continuar, se tu não sai, na ginástica a coreografia individual é 1 minuto e meio, né? Então se tu erra uma coisa e tu não sai desse erro, tu errou. Tu vai enrolar e o final da série vai virar uma bola de neve. Eu tinha uma coreografia quando eu era pequena, é que a Andrea, ela já pegou a carroça andando, né? Eu não tinha nem os boi. Porque quando eu comecei, faz o quê? 2008, assim, quando a Cris começou a ginástica aqui em Chapecó, né? Existia uma associação de ginástica rítmica antes dela, né? E foi a que ela entrou para trabalhar, enfim. Mas, assim, eu considero, né, como parte particular minha, que ela fez a ginástica acontecer, assim, aqui no município, sabe? Eu lembro que na época ela queria muito ganhar uma Molesc, e as meninas treinavam aquele conjuntinho de fita, meu Deus. Era dia e noite naquele verdão lá, naquele caos, aquele verdão, que era uma sala baixa, tinha uma madeira no meio, assim, era 4 tiras de tapete. Tipo, muito diferente do que é hoje, né? E do que deveria ser o treinamento de ginástica, porque a gente precisa de altura, precisa de espaço, precisa de muita coisa dos tapetes, né? Pra fazer acontecer uma coreografia. E na época ela, então, chegou, assim, com muitos objetivos, e o principal dela era, né, a Olesc, daí ela foi lá, conseguiu o 3º lugar inédito, nunca vou me esquecer. E o que eu tava falando, né? Depois disso, antes disso? Ai, tá, é verdade. Isso acontece sempre. Tudo bem? Ainda bem que dá pra cortar. Na minha época, gente, eu não lembro o que eu tava falando. Eu não lembro. Vamos cortar essa parte. Cortamos. Não! Pronto, agora volta. Corta. Quando eu comecei na ginástica, meu Deus, não existia nada disso, né? Era lá primitivo. E aí, eu lembro que eu tinha uma série de bola. E eu era muito desbirocada também, né? Surtada da cabeça. Eu era, meu Deus, eu queria muito, muito. Daí, quando você quer muito, muito e você não controla a tua ansiedade, Sim. tchau. E eu lembro que no meu primeiro regional que eu fui, eu tinha uma série de bola. E daí, toda vez que eu tinha um lançamento, assim, a minha treinadora mandava eu fechar a minha mão, né? Pra bola não escapar por baixo. E ela me falava isso e eu tentava e não entrava isso na minha cabeça. Tá, fui lá pra competição. Cara, no dia da competição, eu errei essa coisa. A bola escorregou pra baixo, foi pra fora da área, assim, né? Que na ginástica tem um quadrado e que o aparelho não pode ir pra fora. Minha bola foi pra fora, me desesperei. Aí eu, tá bom, beleza, não vou mais errar. Aí peguei a bola reserva e tinha 2 pra escolher. A grande, que tava murcha, porque a minha amiga tinha pego antes de mim e falou que tava murcha. Daí eu falei, vou pegar a verde. A verde era uma ervilha, nunca vou me esquecer, traumatizei. Era uma ervilha a bola. Peguei aquela bola, cara, eu não fiz mais nada na minha coreografia. Eu errava, e daí na época tinham 4 aparelhos reserva. Eu peguei os 4. Tipo, a minha bola saiu pra fora 4 vezes, e eu lá cantando. Se a minha bola era o último lançamento, saísse pra fora, eu ia terminar minha coreografia sem aparelho. E eu não conseguia controlar. E era isso que eu queria falar da Andrea, que quando a gente tem 2 erros seguidos, a probabilidade de continuar esse erro é muito grande. Então, a gente se controlar, por exemplo, assim, na minha época não tinha nutricionista, não tinha físio, era só a treinadora, a Cris lá, que arrancava os cabelos pra tentar fazer toda essa parte de psicóloga, de físio, de treinadora, de mãe, de salão de beleza, de gestora e de tudo, né? Porque na época ela fazia tudo sozinha.
Hoje não, né? Hoje a Ana Labella, ela cuida só dessa parte técnica, né? Então ela coordena, ela faz toda a parte de coordenação técnica e também na empresa, né? Mas na época ela fazia tudo sozinha. Então eu imagino quanto era difícil pra ela e a gente não tinha isso, né? Então eu, por exemplo, assim, ó, eu só me senti madura o suficiente pra entrar em quadra quando eu tava no adulto, que foi o meu melhor ano. Tipo, quando eu tinha 16 anos. Que eu sabia o que eu tava fazendo, que eu conseguia olhar pro aparelho e falar, meu Deus, agora o aparelho tá errado, eu tenho que dar 2 passos e pegar a bola. Porque quando eu era pequena, eu não conseguia. Tipo, era muito difícil pra mim, muito. E quando eu ajudava a André, que eu era treinadora dela, né? Eu falava assim, André, pensa no que você tem que fazer. Tipo, olha pra bola, sabe? A gente tentava dar essas dicas, mas infelizmente pro atleta amadurecer precisa de muito tempo, de muita experiência, de muita coisa, que às vezes o treinador sozinho não dá conta, né? Precisa desse auxílio e tal. E é um feeling muito pessoal, assim, eu percebo muito com os atletas que eu trabalho. Os atletas que eu pego, que eles já têm uma clareza, uma consciência maior, com uma idade menor, eles viram, Sim. vai, entendeu? Então eu tenho tenho referências da gurizada que treinava comigo quando a gente era mais jovem, né? Com 13 anos parecia que tinha 18. Né? Eu fui acompanhar a parte do treinamento do Pato Basquete em Pato Branco, que eles jogam NBB, que é a Liga Nacional nossa aqui. Né? O preparador físico na época era meu colega, a gente tinha uma proposta para lá e eu acompanhei o treinamento deles lá. Conversei com todos os atletas, cara, os caras pareciam que tinham 35 anos, assim, e tinham 18, 19, porque eles tinham uma maturidade, uma consciência tão forte que, assim, era inabalável, né? E a gente percebia que era esse o diferencial deles estarem ali, né? E é muito importante fomentar isso, né? Essa questão técnica é muito importante, mas essa questão de consciência é mais importante ainda. E é que eu acredito que é uma dificuldade na geração de hoje. Sim, é o que eu ia comentar. A Andrea, ela sempre foi muito consciente corporalmente, assim. Ela sempre foi muito encaixada. Porque é difícil tu achar um atleta pronto, né? Não sei se no basquete é assim, mas na ginástica, ela tem que ter o pé bonito, ela tem que ter a perna bonita, ela tem que ser alongada, o biotipo, tem que ser tudo. Então a Andrea, ela apareceu assim, com esse lacinho na cabeça. Mas ela tinha toda a parte de ansiedade, parte psicológica mesmo, que não era tão boa e que ainda precisa melhorar, né? Porque eu acho que é o que mais afeta um atleta. Mas, assim, de corpo, ela tava super preparada, ela sempre foi uma atleta de rato de ginásio, assim, de treinar 12 horas e não se importar. Faça frio, chuva, trovão, qualquer coisa, ela tava no ginásio. E hoje eu percebo que o mais difícil, assim, que a gente encontra dentro do ginásio, né, são os atletas que querem, sabe? Tipo assim, tu não encontra mais uma pessoa que vai no ginásio das 12 horas por dia. Tu não encontra mais uma ginasta que quer muito aquilo, sabe? Tipo, hoje, na minha época era bem... Na minha época, parece que eu tenho 70 anos, né? Mas quando eu era ginasta, isso era bem diferente. Eu lembro que, assim, eu não sei se porque era pela prefeitura, né? Que não tem essa parte de... tinha que querer muito pra estar ali, porque era sofrido. Sim. Nossa, eu e as amigas, a gente dava o sangue, assim, sabe? Era os pés, não se importava se estava bom, inteiro, quebrado, pela metade. A gente fazia de tudo, assim, sabe? Tanto que hoje a gente colhe os frutos das gerações passadas, né? Tipo, da minha geração, da geração antes de mim, de quem fez tudo, pra hoje a gente ter uma atleta de seleção brasileira, né? Então hoje a gente colhe frutos de pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Com certeza. Então, isso seria importante não se perder, né? Que a gente mantivesse, que a gente tivesse mais ginastas. Tanto que esse despertar também da criança, né? Porque eu acho que quando a gente começa a jogar uma bola, não é porque ele quer ser o Neymar, é porque eles deram uma bola pra ele e ele tá lá jogando, né? Então, a criança precisa ter uma virada de chave, precisa entender. Então, eu gosto das categorias de base por isso, né? Porque a gente faz a criança ter amor por aquilo. Então, se a criança vai na ginástica e a primeira aula de ginástica já é horrível, ela não volta. E ninguém dá uma massa pra ela quando ela faz 2 anos. Mas a bola sim, sabe? Tipo, ninguém vai dar uma fita. Ai, olha, comprei pra você uma fita de ginástica. Não. Tipo, hoje já tá muito melhor, né? Já conhecem o que é ginástica. Já sabem, né? O que tem 2 tipos de ginástica. Mas na minha época era... Ah, tu faz GRD. Na época era GRD ainda. Ginástica desportiva. Rítmica desportiva. E é difícil você encontrar uma pessoa que já, nossa, com 3 anos eu quero ser ginasta. Não, a pessoa quer, sei lá, fazer balé. Ainda o balé é mais... Tipo, a gente sai na rua, às vezes, de coque. Ah, tu faz balé? Meu Deus. Não, a gente não faz balé, a gente faz ginástica. Nada contra o balé, tá? Mas
é que a gente ainda encontra essa dificuldade, né, de não ser, assim, tão visto isso como, a ginástica como um esporte, assim, né, é mais uma dança. Ah, tu dança? Não, a gente não dança. A gente faz ginástica, a gente sofre muito, tá? Não é muito... Então, acho que é isso. Então, pra mim, é mais marcante, que eu vou levar pra sempre, foi a do Mundial, na Bulgária, onde a gente conseguiu um feito histórico, 2 medalhas de prata, e foi muito incrível, a gente conseguiu fazer 2 séries incríveis, e eu sou muito grata por tudo que a gente fez até chegar lá. Então, Marina, tu comentou um pouquinho sobre a situação, assim, dessa transição, da evolução do esporte, enfim, e que tu pegou situações um pouco mais complicadas, porque era uma outra perspectiva o esporte na tua época. Conta como é que você iniciou no esporte, como é que foi a tua história. Eu iniciei, nunca vou me esquecer que eu tava na minha avó no almoço, e aí um cara pegou assim meu cabelo e fez um rabinho. Ele falou, nossa, tu vai ficar linda de coque. Começou uma ginástica lá no SESI na época. Começou uma ginástica lá no SESI. Pede pra tua mãe te levar lá. Falei, mãe, quero fazer ginástica. Mãe, nem sabia o que era, né? Mas eu queria aquilo ali. Daí, na época era no Verdão, comecei a fazer ginástica ali, sei lá, tinha uns 7, 8 anos, né? E aí comecei ali e tal, não era muitas crianças, então tu já entrava, tu já tava na equipe, tu já ia no outro ano competir, era muito acelerado, assim, tu não tinha, por exemplo, hoje as crianças entram na escolinha, daí elas fazem um tempo de escolinha, daí elas vão pra pré-equipe. Naquela época não. Era, tu é magra, é bonita e pode ser ginasta, vai pra equipe agora. Então, quando a gente começou, né, como eu falei, era só uma treinadora e uma auxiliar, no máximo uma pessoa que dava uma escolinha, e que não tinha também muito conhecimento sobre, né. Na época, a Cris, que era a minha treinadora, ela tinha vindo de Santa Cruz, então ela veio de outra cidade pra cá, e eu sempre achei ela muito boa, assim, né. Sempre teve muitos sonhos, muitas perspectivas, e eu acho que isso alavancou muito a ginástica aqui no município. E aí a gente tinha uma equipezinha e a gente começou a ir para competições, e a Cris levava a gente para os campeonatos. E aí foi crescendo a ginástica, foi aumentando o número de meninas, assim, daí já foi conhecendo mais e mais. Tinha umas competições que eram aqui, isso ajudava também. Mas a parte mais difícil, assim, dentro da ginástica sempre foi os recursos financeiros, né? Porque na época a gente fazia parte de uma associação de pais. Então todo o dinheiro que entrava, quase todo o dinheiro que entrava eram dos pais e, assim, de pedágio, macarronada, de pastelada, qualquer coisa que tinha pra ter dinheiro, mais dinheiro, né, a gente fazia. E a gente recebia um recurso lá da prefeitura, mas infelizmente ele era bem precário pro número de pessoas que faziam a modalidade, que precisavam competir, né. E a Cris nunca nos deixou, não merecer o melhor, né. Eu falo que, tipo, podia ser a pior ginasta, mas ela ia ganhar um colã novo. Podia ser o conjunto que não tinha chance de nada, mas ele ia ganhar um aparelho novo. A Cris sempre fez questão, assim, de trazer essas partes boas pra gente, sabe? De ganhar o colã, de provar o colã com brilho. Na época, existiam os colãs de Swarovski. Ainda existem, mas hoje todo mundo tem. Na época, só quem tinha dinheiro tinha os colãs de Swarovski. Aí a gente fazia uma rifa pro colã. Eu lembro que a minha mãe fazia uma rifa pro colã. Daí vinha, tipo assim, sei lá quantas, 5, 6 pedras de Swarovski, e o resto eram tudo uns brilhinhos podres. Mas era, nossa, o colã de Swarovski era tipo, o melhor colã, eu tô usando o melhor colã, eu vou comer o melhor aparelho. Então a gente sempre teve isso, assim, a Cris nunca deixou faltar o melhor pra gente. Mesmo que fosse muito suado, mas era sempre o melhor. Hoje já não, né? Hoje todo mundo tem o colã de Swarovski, hoje qualquer pessoa pode comprar o aparelho de ginástica. Então, talvez por isso que se perdeu um pouco dos esforços, né? Sim. E eu lembro que, por exemplo, assim, viajar. A minha primeira viagem de avião foi com a ginástica. Tipo, e a primeira viagem de avião de muitas meninas foram com a ginástica, né? Que talvez nem teriam possibilidade de viajar na vida. E o esporte proporcionou isso. Ver o mar, ou, sei lá, ir pro Rio de Janeiro, que é uma cidade... para visitar outros lugares, assim, né? Na época a gente pegava crianças, assim, de mais baixa renda, porque fazia parte de projetos sociais, né? Então, acabava que a gente conhecia pessoas de todo mundo, assim, por causa do esporte. Hoje eu tenho muitas amigas, melhores amigas, que são da ginástica. Tipo, hoje eu trabalho com isso, eu saí, então, fiz ginástica até os meus 17 anos, né? E aí entrei na faculdade e comecei a trabalhar com a ginástica. E sempre fiz isso, sempre quis isso, e sempre adorei isso. E hoje eu tenho certeza que se não fosse eu ter
alguém ter pendurado meu cabelo lá na casa da minha avó, eu não sei, assim, quem eu seria. Totalmente uma pessoa totalmente diferente. Porque a minha família não é daqui, eu não nasci aqui. Talvez todas as oportunidades que eu tive na minha vida não... Talvez eu teria, né? Mas de outra maneira, né? Então eu acho que o esporte abriu portas pra mim que jamais teriam sido abertas. Eu sou muito grata, não sei o que eu seria. Tanto que quando eu saí da ginástica, fiquei em crise existencial. Queria alguma coisa pra competir, fazia crossfit, fazia academia, fiz atletismo, daí depois fui pro taekwondo, daí tudo que dava pra fazer eu tava fazendo, porque eu me sentia incompleta, parece que faltava uma parte de mim, assim. E acho que isso é o que as pessoas que saem da ginástica mais sofrem, né? Porque a ginástica não é o esporte que a gente se reúne pra jogar, né? Tipo, o basquete, tu pode... Reúne a galera e vai. Isso, tu pode jogar futebol lá com a galera e tal. A ginástica não. Tipo, tu parou de fazer ginástica, tu nunca mais vai abrir as pernas, fazer uma coluna. Dificilmente, né? Pode ser que sim, mas sofre, dói, é ruim, tem que treinar muito. Então é um esporte bem mais complicado, exige muito e que você acaba levando só as lembranças mesmo, né? As fotos, colã, os aparelhos bonitos. Mas é isso, eu sou muito grata, assim, pela ginástica e eu gosto da sensação de ensinar e de fazer a ginasta se apaixonar por isso, sabe? E de fazer ela ser disciplinada, de ter horário pra chegar. Eu faço assim no treino. Por exemplo, assim, eu faço uma tabela, daí a criança não pode vir sem coque, ela não pode esquecer a garrafa, ela não pode esquecer os horários. Tipo, se chegar atrasada 1 minuto, já ganha um X lá naquela tabela. Tipo, ela tem que ser disciplinada e ganha uma estrela no final, um adesivo na testa. Porque são coisas que não é só pra ginástica, sabe? É pro resto da vida. Tipo, hoje eu me considero uma pessoa bem determinada em todas as áreas da minha vida e eu tenho certeza que isso veio de antes e agora, né? Veio lá de quando eu tinha meus 8 anos que eu precisava estar pronta 12:30 porque meu ônibus ia passar e se eu não tivesse, eu ia perder a aula de ginástica. É isso aí. Então, são coisas que a gente carrega do esporte, né? E tenho certeza que com a André também é assim, que ela sempre foi muito regrada. Era o coque mais puxado e tudo. E até hoje, inclusive. E até hoje. E isso são coisas que é de um atleta bom, né? Sim. O atleta que nunca... Tipo, a André nunca foi pro ginásio sem coque. Enquanto as outras iam com um abacaxi na cabeça. Então, quem quer muito mais que os outros. Sabe? Tem que querer até do coque que tá fazendo na cabeça. Do jeito que ajeita a mochila, da mochila que leva pra ginástica. Tipo, tem gente que leva bolsa. Queria tudo na bolsa, uma mochila, tu tá indo fazer um esporte. Vai de chinelo, vai de croca. Ai, não. Sabe, essas coisas a gente tem que falar, mas quando a pessoa quer, não precisa, ela já sabe. Sim. Só é dar um up pro treinador e pro atleta. Verdade. E para vocês que querem chegar em lugares altos, que sonham, eu indico que vocês treinem muito, tenham fé que vocês vão conseguir. E André, queria, por curiosidade, saber uma competição difícil que você teve, que você considera uma questão de superação, que tu dividisse com a gente. Então, uma competição que eu nunca vou esquecer, que foi algo histórico, foi o Mundial. Que a gente conseguiu 2 medalhas de prata, foi na Bulgária, para um lugar que eu nunca tinha ido, isso foi muito legal. São essas. Eu viajei para a Bulgária com as minhas amigas, foi algo inesquecível, eu consegui aprender muito lá, ver ginastas incríveis, a gente conseguiu fazer nossas séries muito bem, por isso a gente conseguiu esse resultado histórico. Ah, que legal. E como é que foi essa experiência de conhecer essas outras ginastas? Tinha alguma que era referência que tu já acompanhava, você conheceu? Como é que foi? Então, lá, para competir, era só os conjuntos. E era todas do juvenil. Então, claro, tinha os países, Espanha, Itália, todos esses são muito bons. E lá tinha as meninas do individual, que moram lá, na Bulgária. Tinha a Stiliana, que é uma top do individual. A Boiana, que já se aposentou, mas ela fez uma apresentação. A gente conseguiu treinar do lado dela, foi muito legal. E foi incrível conhecer ela, a gente tirou foto, foi muito legal. Conta como é que foi essa experiência de treinar com ela, como é que foi o treino? Então, a gente estava treinando no ginásio que ela treinava enquanto ginasta. E ela ia fazer uma apresentação, por isso que ela estava lá ensaiando um pouco. E a gente estava treinando, porque logo no outro dia a gente tinha competição. Aí a gente estava revezando o tapete com ela, a gente passava, aí a gente saía, ela Daí passava. assistia. Uhum.
Era assim, ó. Ai, a tia Ju, vamos, gente. A tia Ju era a treinadora dela. Elas chamam de tia Ju. E como é que era treinar e ela olhando vocês? Nossa, a gente assim. A Juliana, nossa treinadora. Calma, gente, se concentra. Eu imagino, deve ser muito legal, né? E a parte de comida, assim, era muito diferente? Como é que é a parte deles, assim, cultural, era muito diferente? Um pouco. Um pouco? O quê? Então, o tempero da comida, algumas coisas eram mais diferentes, mas a comida era gostosa. É. Porque Só a gente não era da percebe... manhã. É. Sim, a gente percebe dos convidados que a gente já trouxe a dificuldade dessa parte da alimentação na competição, né? É por questão, assim, de bem-estar, mas muitas vezes por performance mesmo. Tu precisa ir competir e aí você tá com alguma situação alimentar que, tipo, não bate com o que você precisa para a competição. Então é algo que a gente gosta de abordar porque é uma curiosidade. Tipo, cara, competir na Bulgária, entendeu? Quem que tem essa oportunidade, né? Então é muito legal sempre conversar a respeito. Teve essa situação da Bulgária que você competiu e quais outros países, assim, mais diferentes do contexto que tu já competiu? Eu só fui pro Paraguai, pra Guatemala, Bahrein e Bulgária. Ah, mas é bastante experiência. Olha a tua idade. Meu Deus, tem gente que não sei nem de Chapecó que você dá. Mas isso da alimentação, nos primeiros dias lá na Bulgária, a gente estava comendo no hotel. Café da manhã tinha ovinho, pão, fruta, o que a gente normalmente come. Aí o almoço a gente estava comendo lá no hotel. Mas não era o ideal, tipo, que a gente tem que comer mesmo. Aí nos dias de competições, a gente estava comendo no ginásio, que daí era mais preparada para o que a gente deve comer, tipo carnes mais magras, essas coisas, salada. Legal, legal. Tem que ter essa preocupação, né? Sim. A gente percebe em âmbitos estaduais, principalmente, a dificuldade disso, sabe? Muitas vezes quando fica em alojamento, que tu não fica hospedado em hotel, essa dificuldade de alimentação, assim, a forma de preparo. A questão da preparação do basquete tem uma preparação específica para você jogar mais leve, mas com energia, né? Tá com a musculatura glicogenada em si. E o pessoal que faz lutas, que tem que bater peso, entendeu? É bem complicado. E é sempre um desafio, né? A gente convidou ali a questão da Dani, que a gente teve no nosso primeiro episódio, foi muito legal. E ela comentando das particularidades dela também da alimentação, ela não consome proteína. Agora hoje, peixe e frango que ela mencionou, mas carne vermelha ela não consome, né? Então ela ia em alguns países competir restrita disso da alimentação e como é que fica, né? Então é muito legal. Interessante. Sim, é bem diferente. Eu achava as competições de alojamento o máximo, né? Porque cada um tava lutando pelo seu. Sim. Tipo, as da ginástica estavam repetindo uma coisa que tava errando, as do basquete comendo os pratos de macarrão, daí os da luta enrolado num saco plástico pra emagrecer. Isso era bem legal, assim, sabe? Que eu adorava a experiência de alojamento, assim. Eram uns perrengues, mas eram legais. Sim. Porque tu tem esse intercâmbio de informação e de modalidade. Era muito engraçado, tipo, mas era sofrido. Era triste. Os meninos ali das artes marciais, tipo, enrolados em saco plástico, no ginásio quente, treinando pra bater peso. Meu Deus. Aí no outro dia de noite, comendo pizza pra recuperar o peso porque passou na pesagem. Isso, na verdade, não é nada saudável, né? Porque se tu for pensar, é algo que faltou numa preparação pro atleta e que, na verdade, é terrível, né? Porque, por exemplo, o índice de transtornos alimentares depois disso é terrível, né? O meu TCC foi até sobre isso, porque na ginástica, como todo mundo sabe, né? É um esporte que exige que a pessoa seja magra. E, às vezes, o teu biotipo, hoje já se perdeu um pouco disso, né? Porque, por exemplo, a estiliana, essa do individual, ela é baixinha, sabe? Ela não é toda longilínea como deveria ser, né? Mas há um tempo atrás, assim, as pessoas tinham muito transtorno alimentar, né? Eu também tive um período bem, assim, complicado da minha vida, porque, meu Deus, era tudo pra ser magra. E é ruim, porque afeta o resto da vida do atleta, né? Eu tenho uma colega que fazia luta também, quando ela precisava emagrecer, ela não comia nada. Daí, quando ela emagrecia, ela comia tudo. Daí, ela vivia magra, gorda, magra, gorda, magra, gorda. E isso é muito ruim, né? Pra vida da pessoa, porque daí nunca mais consegue se identificar com a comida. Então, são coisas que o treinador e que a equipe técnica também precisa ter muito cuidado sobre isso. Claro, porque quando tem uma categoria de peso, o ideal seria, tem que bater 80 quilos. É pra pessoa que naturalmente e fisiologicamente pesa seus 80, né? Mas o que o pessoal faz de manobra? A pessoa pesa 87, aí vai lá, faz uma restrição severa, desidratação, pesa 80 e ganha 5, 7 quilos de um dia pro outro, entre retenção e tudo, né? É triste. Então são coisas que quem é do esporte não sabe disso, mas quem é de fora não tem noção. Não tem. Né? Então na parte da ginástica, geralmente
Existe a possibilidade dessas situações, assim, de estudos? Sim, tem. Hoje eu já considero bem menos, mas na minha época, tipo, a gente ainda conversa sobre as meninas, né, assim, que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de estar satisfeita com o corpo. Muita. Tipo assim, sempre tá gorda, ou nunca tá perfeita, ou o corpo sempre pode melhorar, porque sempre tem essa cobrança de corpo, sabe? Infelizmente, isso na ginástica Tem essa exigência estética. tem a exigência estética. Uhum. Nunca tá magro o suficiente, ou a perna tá grossa, ou sempre tem o corpo que não tá perfeito. Então, isso na ginástica é muito cobrado, infelizmente, assim, e que, na verdade, de certa forma, o esporte exige que você seja leve, né? Não tem como você saltar acima do peso, não tem como você fazer um giro gordinha, né? Então, mas a forma como isso era tratado uma vez era bem pior do que hoje, assim. Hoje já tem uma conduta totalmente diferente dos profissionais, né? Há um tempo atrás, não era meio, vai correr sei lá quantas mil voltas para emagrecer. Exatamente, é porque, na verdade, eu acredito que Hoje tá mais humanizado. Não, e também o pessoal fazia prescrição de treinamento sem muito embasamento científico. Era muito no feeling. Então, quando tu pegava um treinador com feeling bom, ok, virava muito atleta bom. Mas o que a gente teve de atleta perdido, machucado por treinador que não se especializa, né? Isso é verdade. E na ginástica, pra tu ser um treinador bom, tu tem que pesquisar, né? Porque não tem muita coisa na ginástica, assim. Tipo, até eu fui fazer o TCC, por exemplo, meu Deus, era 1900 e... Porque ninguém faz estudo em cima, sabe? Então, tu tem que se basear em outras coisas e especificar pra ginástica. Eu tive um referencial teórico muito difícil também no meu TCC, na parte de basquete. Eu utilizei 42 artigos, um era em português, entendeu? E aí, muito era na parte de performance, tinha que adaptar. Outras coisas que eu tinha de basquete que era mais escasso e atualizado, principalmente, era muito espanhol e americano, né? Então, realmente, né? Mas assim, é uma exigência. Tu se delimitou profissional, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Como atleta, tem que treinar, né? Desculpa. Não, mas é a importância de ter esse conjunto de trabalho, né? A entrega total do atleta, mas a entrega total do treinador. E a entrega total do treinador, ele não se resume somente na prescrição do treinamento, é você se qualificar nesse sentido, né? De você realmente sempre estar buscando. Eu me lembro que eu tive um professor na universidade, o professor Clodoaldo, não no Chapecó, e aí ele comentou assim, ó, se vocês pegarem um nicho que vocês querem da vida profissional e vocês lerem 2 artigos por dia, olhem em um ano quantos artigos que você leu, né? Com certeza você vai ser referência nessa área. Eu me lembro que, tipo, eu lia, falei, tem uns 4, 5 aqui que escutaram o Clodoaldo aqui, vão ler, né? Eu vou ler 7, 8. E eu lia. Porque, assim, eu nunca tive o costume de, por exemplo, ler ficção, assim, eu gosto de assistir alguma coisa ou outra, mas parte de leitura eu gosto muito de artigo científico. E eu tirava o dia, assim, tenho 3 horas ali, vou ler, entendeu? E aí isso qualifica, né? E aí a gente percebe muito na questão, assim, de periodização de atleta. Eu nunca tive atleta meu lesionado. Entendeu? E aí a gente sempre tem que manobrar essa situação de, por exemplo, volume de treinamento com o volume de competições, né, para você conseguir organizar o descanso, para você preservar o teu atleta, porque não adianta você só entregar, fazer o atleta performar e ele quebrar cedo. Ele precisa entregar muito e continuar entregando, né? E até por isso que anteriormente quando a gente conversou sobre aquela situação da físio, é algo que me atentei muito. Cara, é muito importante ter esse cuidado, né? Mas a gente sabe que, claro, não é todos os lugares que você tem um acesso para conseguir fazer esse acompanhamento. O que você está falando é sobre uma seleção brasileira. Mas isso serve de exemplo para quem vem acompanhando, né? Conversar com os treinadores e perguntar possibilidades de recovery que você pode ter. Por exemplo, eu jogo basquete, o que custa fazer um gelo depois no joelho? Entendeu? Muitos atletas não fazem. E aí é a primeira coisa que vai no basquete. Muito questão de joelho, tornozelo, né? E é um recovery que tu pode fazer de fácil acesso. É gelo em casa. Então, eu tinha 13 anos quando eu recebi a convocação e eu fiquei muito feliz porque foi uma realização de um sonho. E a partir dali eu também continuei trabalhando muito para poder participar das competições, ser uma das meninas das titulares. E consegui, e sou muito grata a Deus por sempre me proporcionar isso e estou muito feliz. A gente teve agora, final de agosto, né? Final de agosto teve o Mundial de Ginástica Rítmica aqui no Rio, né? Foi aqui no Brasil, foi um evento histórico, nunca tinha acontecido.
E a gente foi pra lá, né? Porque eu nunca tinha visto, assim, as melhores. A André teve a oportunidade, eu não tive. Então eu fui pra lá assistir. Nossa, eu fiquei muito emocionada, assim, porque foi um evento super grandioso, assim, no nosso país. Como a André falou, assim, tu vê as melhores do mundo competindo, nossa, é tipo outra coisa, sabe? Tu pensa, meu Deus, que legal, assim. É um sonho de criança ter assistido. E hoje a ginástica do Brasil se encontra no ápice, né? Tanto que as meninas ganharam uma medalha histórica no Mundial, ficaram em segundo lugar. E as meninas do adulto também tiraram colocações inéditas. E porque tem uma organização, tipo assim, a CBG tá fazendo um trabalho muito bom, sabe? Excepcional, assim, de nutricionista, de físio, de psicólogo, da casa das meninas, do estudo das meninas, tudo, né? As meninas do adulto hoje vivem pra ginástica e isso é totalmente diferente, assim, sabe? São super saudáveis, são super felizes e uma vez, assim, eu não via a ginasta de ponta como uma ginasta feliz, sabe? Porque era muito judiado, assim. Então hoje eu acho que esse trabalho que a confederação tá fazendo tá sendo muito bom, assim. A Camila, que é a técnica principal da seleção, e a Bruna são muito boas, tipo, muito boas. Dão vários cursos, a Bruna faz a parte da preparação, né, eu acho. Isso, o balé, a preparação, nossa, ela é... E eu acredito que essa questão do desenvolvimento, porque o basquete também hoje vem angariando alguns títulos que fazia tempo que não pegava, internacional, né, ganhou dos Estados Unidos, agora com recorrência, então, que é referência do basquete no nosso mundial. E aí o que eu percebo, linkando com muito que a gente já conversou agora, eu acredito que o esporte ele era muito visto como eu jogo por amor, eu participo por competição por amor, eu sou atleta por amor. Só que a gente sabe que o amor não sustenta, né, essa questão assim de rentabilidade, a questão da tua manutenção da tua saúde para você continuar treinando e performando, né? E aí, a partir do momento que você começou a ter atenção nesses sentidos e você conseguir entregar estrutura, né, você consegue, de fato, desenvolver os talentos que o Brasil sempre teve, né? A questão, assim, também em relação a ter o esporte como um espetáculo. É algo que é muito importante, que eu levo muito à risca. Porque o esporte, ele sendo um espetáculo, ele vai ter visibilidade. E tendo visibilidade, ele valoriza o processo. Vai ter mais patrocinador, né, vai ter questões financeiras rodando com um volume muito maior. E isso qualifica todo o processo. Vai conseguir gerar maiores rentabilizações para os atletas, maiores condições de estrutura, né, maiores condições de assessoria na questão relacionada à saúde, né, parte de psicóloga, parte de nutricionista, parte de recovery de fisioterapia, né. Então é um processo que se retroalimenta, né? Você precisar organizar o processo tirando a ideia de que o esporte é por amor e que o esporte ele é um negócio, ele tem que ser visto dessa forma, que com certeza você vai conseguir entregar o esporte na essência do jeito que ele é, né? Então é muito legal essas situações e na verdade é uma somatória de informações. A gente pega o contexto aqui da ginástica rítmica, que a gente conversa muito a respeito sobre isso, das experiências que vocês têm, e a gente pega as outras modalidades e a gente chega sempre no mesmo ponto, entendeu? Então não adianta, é ali que a gente tem que trabalhar, né? Então é muito legal salientar. E, por exemplo, trazendo a modalidade da ginástica rítmica, mostrar que está tendo melhores resultados por conta dessa qualificação do processo. Sim. Né? Muito legal, muito legal. E, cara, é porque a gente tem uma prova viva, por exemplo, por mais que a diferença de idade de vocês é mínima, né, pouca coisa botar numa relação, né, mas o esporte ele teve uma evolução muito grande porque a mentalidade mudou da forma de ver o esporte. Sim. Né, e você já referenciou muito bem, bem legal. Na minha época o Brasil não tinha chance nunca de pegar um pódio, assim, tipo, parecia que a gente tava num poço subindo, assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, que sofrido. E, tipo, hoje não. Sabe, tipo, o Brasil já entra em quadra de uma forma diferente, as pessoas já têm medo de que o Brasil tá entrando em quadra. Então, isso eu fico muito feliz, assim, porque um dia eu queria muito isso, sabe? Então, eu fico bem feliz. E um outro detalhe legal que eu gostaria até de valorizar, que tu comentou da tua treinadora, que ela se dedicava muito para entregar, por exemplo, os colãs com qualidade, né? Para fazer vocês se sentirem confiantes, né? Sim. Isso é muito legal, muito importante. E merecedoras, né? Porque sofrido. Exatamente. Como eu falei, são horas lá naquele ginásio, lançando aquele aparelho igual louca, para ir competir com colã podre, né? Sim, sim. Mas a importância da confiança, porque assim, quantas pessoas que trabalham numa intensidade semelhante e tem
administradores que não têm essa visão, entendeu? Que coloca competir do jeito que dá, entendeu? Então, assim, cara, muito legal. A gente conversou em off ali também a situação das experiências de, por exemplo, não somente ir competir, mas conhecer os lugares, né? Uma das coisas que a gente sempre fazia, por exemplo, vai pra praia, sei lá, vai pra Aracaju, por exemplo. Cara, é lá do outro lado, né? Ainda mais Chapecó, que a gente mora aqui na ponta do Brasil. Aracaju é lá longe. Um dia a gente vai só na praia. Um dia a gente vai comer a comida aracajuense. Que legal. No Nordeste, né? Vai curtir a cidade, vai comer o picolé mais tradicional da cidade, vai pra... Isso a Cris sempre fez, assim, excepcionalmente. E é uma coisa que a gente leva, né? Por exemplo, a gente foi pro Maranhão, foi conhecer os Lençóis Maranhenses. Eram umas poças de água, porque na época não tinha nem... Não era nem a temporada dos Lençóis Maranhenses, né? Então eram umas pocinhas, assim. Mas a gente tava lá, foi conhecer aquele lugar maravilhoso, que é uma das maravilhas do mundo. Então essas são coisas que a gente leva pra vida, né? Não só ali nos quatro paredes do ginásio sofrido. Quando eu era pequena, né, eu e as minhas amigas, a minha treinadora não deixava a gente comer chocolate por nada da vida. E aí existia uma parte do treinamento lá do pré-competição que se chamava congresso técnico. Hoje, depois da pandemia, é tudo Zoom, né? Mas na época era uma reunião presencial. E aí os técnicos todos saíam do quarto para ir para essa reunião. E aí nós, da ginástica, as minhas amigas e eu, a gente levava muito chocolate, mas muito chocolate, era tipo quilos de chocolate. E a gente passava a noite inteira, enquanto os técnicos estavam fora, comendo todo aquele chocolate antes da competição. Mas isso é segredo, as nossas técnicas não podem saber nunca. Marina, o que a ginástica rítmica trouxe para tua vida? Muita coisa. Como eu falei antes, né, a ginástica. Hoje eu sou a ginástica, né? Eu acho que hoje eu tô trabalhando um pouco menos com a ginástica, mas eu já trabalhei só com a ginástica, assim, manhã, tarde, noite. Como você falou antes, né? Eu via muito mais a Andri do que a minha irmã, né? Por exemplo, minha irmã, eu tive meu primeiro sobrinho. Aí eu não fui no chá de bebê dele, porque eu tinha uma competição pra levar as minhas ginastas, né? E nessa hora você coloca no papel o que é mais importante. Não que o meu sobrinho não seja, né? Mas são 6 crianças que dependem de você botar a criança em quadra. E que são 6 crianças que sonham com aquele dia, são 6 crianças que esperam muito aquele momento. E eu, desde pequena, comecei com uns 8 anos, né? Morava em outra cidade, me desenvolvi muito dentro da ginástica, assim, a perspectiva de vida, a perspectiva de mundo, a perspectiva de tudo, assim, de trabalho, em relação ao que eu seria para o meu futuro, se eu ia fazer a faculdade de educação física, se eu ia fazer a faculdade de arquitetura, que era uma coisa que eu gostava muito, assim, até que foi um período, assim, que eu acho que eu me descobri mesmo, sabe? Tipo, que eu olhei para mim e falei, cara, eu já tô na minha profissão. Tipo, eu faço isso desde os meus 8 anos, eu comecei aí a dar aula eu tinha uns 15, né, porque a Cris, a minha técnica, também fazia isso, de tipo, vai lá ensinar a tua amiga como é que faz, vai lá dar aquela escolinha, pra gente já ir se inserindo nesse meio, né, de professor, porque na ginástica é bem escasso, assim, o profissional na área, né, então, quando eu me dei conta de que eu precisava escolher uma profissão pra minha vida, e que eu já tava na profissão da minha vida, eu falei, opa, legal, olha só, já tô na minha profissão. Então, hoje, eu sou... Muito do que eu sou é pela ginástica e pelas experiências que eu vivi nelas, né? As minhas melhores amigas são da ginástica, a minha segunda mãe, que eu falo, né? São as minhas treinadoras, que foram as minhas treinadoras. Hoje, por exemplo, assim, eu dou aula para as mães das minhas alunas também. Então, querendo ou não, sempre tem uma ginástica no meio. A gente sai para conversar, é sempre sobre a ginástica. A minha vida é a ginástica, assim. Eu entro na minha casa, eu olho os meus troféus e penso, ai, ginástica. Aí eu vou lá na geladeira, tem uma foto. Ai, ginástica. É sempre ginástica. E eu adoro isso, porque se eu pudesse, assim, dar uma dica pra alguém, coloca teu filho no esporte, sabe? Porque transforma a vida. A minha vida, com certeza, é totalmente diferente do que ela seria se eu não tivesse entrado na ginástica, né? Se alguém não tivesse segurado meu cabelo lá e falado, ai, que linda que tu fica de cabelo preto. Então, desde a primeira vez que eu entrei na porta do ginásio, minha vida mudou, assim. Fui outra pessoa, mudou todo o curso da minha vida. E eu sou muito feliz e muito grata por isso. Pra te ver como os pequenos gestos fazem a diferença, né? Uhum. Segurou no teu cabelo aqui, falou como tu fica bonita e olha, foi um gatilho pra mudar a minha vida, pra mudar né? a tua vida, fazer Porque o que na tu é minha hoje. família ninguém faz esporte. Tipo assim,
A minha mãe jogava um vôlei na escola, sabe? Mas eu morava numa cidade menor que Chapecó, né? Em Guatambu. E, tipo assim, lá não tinha nada, assim, de esporte. Tinha um balé uma vez por semana que mal funcionava. Então, ali já era ruim, sabe? A fomentação do esporte. Foram muitos palitos mexidos, assim, para que né, eu conseguisse fazer ginástica e para que eu fosse feliz e realizada ali. E era bem difícil, meu Deus, tinha vezes que eu voltava pra casa, eu ia de Chapecó a Guatambu chorando e falando que eu não ia mais voltar. Daí no outro dia, chegava meio-dia, eu tava lá, de mochila nas costas e coque pronto, vamos lá. Passava o trem, eu entrava. É só aí. Tipo, e isso era muito da família, né? Minha mãe nunca decidiu por mim, assim, a minha mãe... Eu falo a mãe porque na ginástica é muito mais a mãe do que o pai, né? Infelizmente, os pais... O pai só ia pagar o colã e falar, tá bom, vai lá que eu te busco. Mas a mãe tem essa parte de apoio maior, né? Tipo, tudo sempre foi a minha mãe, até porque são meninas, né? Infelizmente tem isso, são mais ligadas à mãe. E a minha mãe sempre falava assim, tu quer ir pra ginástica ainda? Não, não quero. Daí eu acordava no outro dia, e vai pra ginástica hoje? Sim, eu vou, beleza. Tipo, ela nunca me pediu que eu fosse, sabe? Ah, não, quando tava muito ruim lá, a gente se reunia, botava uma calça jeans, soltava o cabelo e ia conversar com a técnica. Eu falo até hoje que quando as ginastas chegam de calça jeans e cabelo solto é porque tá em crise, porque é sempre assim, botou uma calça jeans e soltou o cabelo, tá em crise com a ginástica. Mas esses momentos, assim, são bem importantes pro crescimento do atleta também, né? Tipo, várias vezes eu falei que não ia, daí eu pensava melhor e voltava. Daí ia pra competição, ganhava. Era o dia mais maravilhoso da minha vida, valeu tudo a pena, os choros. Beleza, vamos lá pra próxima. Daí na próxima eu levava uma porrada na cabeça, tinha que voltar e trabalhar tudo de novo. Então isso faz com que a gente se torne mais forte, mais resiliente, né? Enfim, é isso. Parei de falar. E André, pra ti, o que que a ginástica é pra tua vida? Como a Marina falou, ginástica pra mim é vida, tipo, eu não consigo me ver sem fazer ginástica. Me proporcionou muitas coisas, por exemplo, andar de avião, andar de buggy, ir pra lugares novos, conhecer pessoas novas. Então, eu sou muito grata e espero poder ainda ir pra lugares mais altos. Legal. Ah, esse é um ponto legal que eu quero abordar contigo. Quais são as tuas ambições agora? Então, eu quero chegar na seleção adulta e poder representar o Brasil nas Olimpíadas, se Deus quiser. E explica como é que funciona esse processo. Então, provavelmente vai ter a seletiva para participar do adulto. Se eu for convocada, tem o grupo A e o grupo B. O grupo A são os principais e Olimpíadas são só 5 que podem ir. Então, é tipo o número certinho, não tem reserva. Então, vai, tipo... Tem que... puxado. E eu acho importante falar de uma coisa da André, que ela tem 14 anos, né? Ela já mora em Aracaju, que é do outro lado da cidade, do mundo, né? Do Brasil, do outro lado do Brasil. Os pais dela moram aqui, então ela foi pra lá bem nova. Tipo, se pra mim a ginástica é vida, pra ela é o oxigênio, literalmente. Porque ela mora longe dos pais, foi um processo bem difícil pros pais também, né? A Jane e o Pedro choraram horrores por causa da filha. É difícil, assim, É se desprender, difícil. assim, né? E elas são novas, né? Então... E a ida pra lá foi um pouco mais difícil, porque uns dias antes de eu ir, minha avó, ela tava doente. E minha avó sempre falou, eu quero ver você chegar na seleção. E daí, quando saiu a convocação, uns 2, 3 dias depois, ela acabou falecendo. E pra mim isso foi algo tipo... E ela falou, eu vou cuidar de você lá de cima. Então foi algo muito... marcante. Que eu vou sempre levar no coração. Tipo, que ela tá cuidando de mim lá de cima e ela esperou eu entrar na seleção pra poder... Descansar. Que lindo, que legal. Legal dividir essa experiência. Então, como sempre foi meu sonho, tipo, ao mesmo tempo de eu pensar, eu vou sentir saudade, não quero deixar as coisas aqui, eu pensava, cara, meu sonho, eu tô indo realizar, vou viver coisas incríveis. Então, tipo, eu fui nos primeiros dias, nossa, eu chorava. Eu queria mãe, mais. Ligava, mãe, eu não sei o que eu quero, não sei o quê. Mas foi um tempo difícil, depois me acostumei E foi. E foi. Que legal. É e muito não me legal. arrependo. Sim, vale o preço. E Marina, tu como treinadora, agora eu queria que tu dividisse a tua visão. O que a ginástica rítmica pode contribuir para a vida de uma criança? Nossa, meu Deus. Eu falei antes, assim, do que eu levo no meu treino, né? Fazer um atleta olímpico, um atleta de ponta, de seleção,
é 1 a cada 100, né? É bem difícil, porque não exige só do treinador, nem só do atleta, né? Todas as capacidades físicas que ele tenha, enfim, né? Motor e tal. Então, para você fazer um atleta, você vai achar uma agulha no palheiro, né? É bem difícil. Mas, assim, você transformar a pessoa em um cidadão melhor, em uma pessoa melhor, isso é o principal, assim, pra mim. Então, no meu treino, a menina não pode chegar sem coque, porque ela tem que aprender que o cabelo é daquele jeito. Ela não pode chegar sem uniforme, porque ela tem que saber que a ginástica se faz com a roupa da ginástica. Ah, não veio de roupa, por quê? Tem que me dar uma explicação. Ah, tava suja. Ah, mas tu treinou na quinta, não deu pra lavar no sexta, sábado, domingo? Não. Ah, então tá, beleza. Amanhã tu vem com a roupa daí. Tipo assim, isso pra mim são coisas que vão além do esporte, sabe? A pessoa chegar, por exemplo, num trabalho, ela vai saber que a roupa é aquela, que o horário é esse, e que isso com certeza vai fazer ele ser uma pessoa diferente, sabe? Por exemplo, assim, errou uma coisa. Nossa, não quero mais. Mas por que tu errou? Tu lembra quantas vezes eu falei pra tu repetir aquilo? O que tu fez na hora? Tu lançou pro lugar certo? Igual quando eu errei o meu negócio da bola. Cara, minha treinadora falou 100 vezes pra eu botar a mão do lado da minha perna, eu não botei. Tu entende? Então esse foi um erro meu, era uma responsabilidade minha, sabe? Você aprender com o erro, você se responsabilizar pelos seus erros, você saber que se você perdeu foi porque você não treinou. E o que eu mais acho legal do esporte é que o treino nunca mente. O atleta que treina mais é o que é o melhor. Então, a menina que tá lá, que tá indo na ginástica só pra zoar, ela não vai bem na competição. Ela não vai bem na competição, eu vou botar ela sentada e vou falar, lembra, Joaninha, que tu tava lá, jogando aquela bola lá, fazendo nada com as amigas? Pois é, por que será que não ganhou uma medalha? Eu faço ela entender que tudo é sobre o trabalho que ela fez, né? Que a gente tentou trabalhar e que a gente fez da melhor forma, mas que infelizmente não deu. Por quê? Porque talvez faltou da prof, porque talvez faltou da aluna. Então, fazer um atleta olímpico é muito difícil, mas tu transformar a pessoa em um cidadão melhor é o meu objetivo, assim, sabe? Até porque eu hoje trabalho com as categorias de base, né? E eu já coloco isso nas meninas, para que quando elas cheguem lá no Josemar, que hoje é o treinador que trabalha no nosso clube e que treina as categorias de competição, para que a menina não tenha a ponteira que falta, a roupa que não tá com o uniforme, o coque que tá caindo, para que ela já chegue lá uma ginasta. E dali pra frente ele vai transformar num atleta de competição ou num atleta de apresentação, uma ginasta de apresentação. Então acho que isso pra mim é o principal, sabe? Fazer ela entender que é dali que vai sair muita coisa da vida dela, né? E dela como pessoa também. Muito legal. E algo para André especial também. André, para quem almeja performar, chegar numa seleção brasileira, que conselhos que tu tem para essas pessoas? Eu acho que é algo que, se você sonha, tem que trabalhar muito, nunca desistir, sempre acreditar e o mais importante, treinar e confiar. Que legal. Valores importantes que não dá para abrir mão. É. Com certeza. Treinar bastante já vem bastante. Entrega em tudo, né? Treinar, mas estar consciente do treino, né? Fazer com total entrega mesmo. Eu sempre vejo que, por exemplo, assim, a André nunca foi uma ginasta era pra fazer 10, porque a gente tem isso, né? Leva um caderno pra ginástica, daí é o caderninho da ginástica. Aí tu anota, repete 10, sei lá o quê. Cara, ela repetia mais do que 10, sabe? Ela sempre fez mais do que todo mundo do ginásio. E isso sempre foi, assim, evidente em tudo, nas coreografias, no corporal, na dedicação. Então, quem quer mais, infelizmente, sempre sai na frente, né? Sim. É como eu disse, o treino nunca mente. É o preço. Às vezes eu lembro que eu ficava triste, né? Meu Deus, por que a pessoa ganhou? Eu só pensava, talvez ela tenha trabalhado muito mais que eu. Sim. Talvez eu lá nos meus 3 dias de ginástica achando que era muito, a pessoa tava lá 6. Né? Porque a gente sempre fica triste. Eu falo isso para as minhas ginastas. A gente sempre fica triste porque perde. Mas a gente tava 2 vezes por semana no ginásio treinando 2 horas. A pessoa que ganhou tava 5 vezes no ginásio treinando, sei lá, 4 horas. Ela mereceu muito mais que a gente. Ela treinou muito mais que a gente. Então, tá tudo certo. Vamos ficar aqui no 4º lugar mesmo. Estamos bem felizes. Na próxima vez a gente trabalha mais. Infelizmente é trabalho duro, né? Não tem como negar. Então eu comecei, né, a fazer ginástica bem novinha. E hoje, quando eu vejo uma ginasta nova entrando dentro do meu ginásio ou da minha aula de ginástica, o meu maior objetivo é que ela se apaixone pelo esporte, que ela seja feliz e realizada dentro daquilo e que ela possa sair dali mais feliz do que ela entrou,
Então, independente se a ginasta vai ser a melhor ginasta do mundo ou não, que ela possa usufruir muito bem de todas as aulas e do que o esporte proporciona, das amizades, dos aniversários que se comemora dentro do ginásio, do bolo que a gente compartilha com a amiga, ou das viagens que a gente vai pra praia, ou dos chocolates que a gente come escondido, mesmo sabendo que é escondido que elas vão comer. E eu me sinto muito realizada quando eu vejo a Andri, por exemplo, numa competição grande, né? Quando ela entrou lá na primeira vez como representante da seleção brasileira, eu e minha mãe chorava assistindo, né? A minha mãe que também compartilha desse sonho comigo, né? Que não era nem o meu sonho de ser uma atleta de seleção, mas que era um dia que a Andri chegasse nisso, ou que uma ginasta chegue no seu ápice, né? Então eu fico muito feliz e muito realizada com a profissão que eu escolhi, e de poder transformar vidas de menininhas que querem ser ginastas. Marina, então, queria agradecer a tua presença no nosso programa Além do Jogo. Andri também, muito legal a nossa conversa, deu para dividir bastante experiências, conhecer bastante da modalidade, tá? Muito obrigado. E eu queria saber de vocês, para quem quer acompanhar vocês, né, enfim, que vocês passassem o seu Instagram, como é que a gente pode continuar acompanhando vocês? Marina? Para quem quer me acompanhar, eu compartilho algumas coisas da minha rotina de treinador e também no meu lifestyle nas minhas redes sociais. O meu Instagram é Marina Marchiori com CH. E Andri? Primeiro, muito obrigada pelo convite. E o meu Instagram é Andri_Schkowski. CICHOVITZ. Completinho. Deu pra decorar? Galera, então é isso, né? Muito obrigada, vocês Obrigada. também, achei muito legal, né? A ginástica é um esporte novo, então tudo que dá pra gente estar inserindo o esporte pra estar alavancando mais ainda é sempre muito importante, agradeço muito. Pessoal, então, para quem está acompanhando, assistindo o nosso episódio, tá? Eu quero que vocês cliquem no like, que vocês se inscrevam no canal, aqui no Instagram, que vocês sigam a nossa página, no TikTok também, acompanhem o nosso trabalho.